Olá, pessoal. Hoje o nosso assunto é um pouco mórbido e ainda juntando com os tempos, né, que a gente tem passado, mas aqui faz parte mesmo do conteúdo de vocês. A gente precisa abordar a temática morte e eu vou aproveitar esse momento, né, para trazer para vocês um pouco de paciente terminal, que é uma temática bastante interessante também aqui para a gente discutir. Gente, o que é doença terminal? Doença terminal é aquela doença que não há possibilidade de você restabelecer a saúde do paciente, ou seja, não existe possibilidade de cura. Tá? Todo paciente que se encontra numa situação de terminalidade, ele é tratado sendo considerado um paciente terminal ou em cuidado paliativo. E o objetivo da enfermagem e dos demais profissionais de saúde passa a ser garantir que ele tenha qualidade de vida até a sua morte, né? A sobrevida com qualidade, o que envolve ele não sentir dor, ou sentir o mínimo possível de dor, não ter fome, ou não ter náusea, vômito, não sentir-se deprimido. Se a gente conseguir atingir esses objetivos, o indivíduo passa a ter qualidade de vida até que então a morte de fato aconteça. Para o profissional de enfermagem, muitas vezes trabalhar com morte é muito frustrante, porque a gente faz a faculdade, né, e estuda nessa área com o objetivo de ajudar as pessoas a retomar, né, o seu estado de saúde. Na verdade, muitas vezes isso não é possível. E aí, quando um paciente morre, a gente acaba se sentindo derrotado, impotente, e muitas vezes a gente faz uma introspecção com relação àquilo que pode vir a acontecer com a gente. Acho que hoje, por conta da questão do Covid, a gente tem pensado muito nisso, né? E se eu morrer, né? Como vai ser? Por outro lado, a morte também, ela tem aí um ponto de esperança, que as pessoas possam usufruir dos órgãos daquela que morreram e ter aí uma possibilidade, uma esperança de sobrevida também com os órgãos transplantados. Tem pessoas que gostam muito de trabalhar e que têm o dom de trabalhar com pacientes terminais, né? E pessoas que encaram esse tipo de trabalho de uma maneira bastante peculiar, e que bom que tem pessoas que têm, né, essa vocação, né? Cuidado paliativo, gente, não é um cuidado passivo, é um cuidado ativo, tá? E você vai ter muita coisa para fazer com esse paciente a partir dos sinais e sintomas que ele apresente, né? Sinais, sintomas e alteração de sinais vitais, inclusive. O nosso objetivo, o objetivo do profissional de saúde, é promover a qualidade de vida também nessa etapa. E não pode esquecer dos familiares. Os familiares também são muito importantes para a gente. Então, a gente tem que trabalhar a família e o familiar no intuito de prevenir, né, a morte. A morte com o sofrimento, né? Então, trabalhar a questão do sofrimento. Para que a gente possa compreender como é que funciona a morte, aí eu já digo para vocês, né, que ela se passa, ela na verdade ela acontece por meio de um processo, né? A morte não é um fato pontual. Ela é um fato processual. E aí eu trouxe para vocês aqui, quero compartilhar com vocês, um videozinho explicando como funciona a morte, tá? Então, vamos lá? Vocês observarem aqui. Uh-oh. Dá uma olhadinha aqui. It's no big deal. It's probably not even quicksand. I'm gonna have a good laugh about this tonight with the guys. Well, this is just perfect. Stupid quicksand, stupid jungle. I wanna bite someone in the face. Mother, ah, that stupid jungle. Are you there, God? It's me, Giraffe. Listen, if you would just give me a mulligan on this quicksand thing, I promise. I promise. No more peeing on your shorter creatures. What, you get a deal?
something? I'm cool with this. I bet heaven has all the tender leaves I can eat, and everyone gets their own Slurpee machine. Yeah. Take me, sweet death. I await your loving embrace. What? I think I hit the bottom. Muito bonitinho, né, gente? Agora eu vou trazer para vocês a nossa, a nossa aula novamente. E a gente vai dar continuidade a essa questão da morte. Então, o que a gente observou a partir do vídeo é que a morte ela acontece aí por meio de processos. Quais são os processos? Primeiramente, o indivíduo ele passa pela fase da negação, que é quando ela diz assim: não, o médico disse que eu vou morrer, mas é mentira, não vou não. Ele nega, ele não aceita. No momento seguinte, ela começa a perceber o declínio orgânico e começa a ter sensações, sentimentos de raiva e de fúria, porque ela está com muita raiva que aquilo está acontecendo com ela de fato, e que ela é impotente para fazer alguma coisa que possa reverter essa situação. Numa terceira etapa, entra-se na fase da negociação ou barganha. Então, ela começa, para sobreviver, a barganhar com Deus, né? Ou até com o diabo, para conseguir sobreviver e se curar milagrosamente da doença. Numa quarta etapa, que ela percebe que nada mudou, muito pelo contrário, ela continua declinando, ela entra num momento de depressão, ela se entrega, mas não se entrega com aceitação, se entrega tristonhamente, de não querer mesmo lutar contra. Ela chora, ela se vitimiza, ela fica muito frágil, às vezes não quer tomar medicação, não quer se alimentar para acelerar o processo. E por fim, que é uma das fases mais bonitas, né, da morte, que é a aceitação, e uma das mais difíceis, né, das pessoas chegarem, é a fase que a pessoa ela se resigna, ela se torna resiliente àquela situação. E ela aceita o que está acontecendo. E nós, como enfermeiros, devemos ajudar o paciente a passar por todas essas fases, acelerar para que ele chegue logo na fase da aceitação. E por outro lado também, nós devemos reconhecer em que fase que ele está, para que nós possamos ter um comportamento adaptado a determinada fase. Então, se ele está negando, eu não vou chegar lá toda hora e falar: não, o senhor vai morrer mesmo. O médico não falou para morrer? Vai morrer, porque isso é sofrimento. Se ele está com raiva, fúria, você entra no quarto dele, ele te atira uma coisa, você vai atirar de volta, né? Então a gente tem que entender esse tipo de coisa. Se ele está barganhando, deixa ele barganhar, né? Você não vai ser a pessoa que vai quebrar essa etapa, né? Você vai ser a pessoa que vai estar disponível para a conversa terapêutica. Muitas vezes, nessas horas, os meus alunos perguntam assim para mim: mas é tão complicado, porque às vezes a pessoa vira para você e fala assim: eu vou morrer? E eu vou responder o quê? Então, tem aluno que diz e fala assim: vai, eu também vou morrer. Um dia todo mundo vai morrer. Na verdade, não é isso que ele quer de resposta, né? Ele quer uma conversa terapêutica. Então, a conversa terapêutica é aquela que você devolve para a pessoa os questionamentos, para que ela, dentro dela mesmo, encontre respostas para essas dúvidas, para essas indagações. Então, nessa hora do eu vou morrer, você pode falar para a pessoa: o que você acha? Quais são seus sentimentos com relação a isso? Por que você está me perguntando? Vamos conversar sobre isso? Né? Então, é um momento mesmo de conversa terapêutica. E é dessa maneira que a gente vai ajudando o paciente a lidar com essa situação, que é uma situação extremamente difícil, né? Tem nas instituições de saúde, tem pessoas que trabalham com o atendimento a pessoas em crise, né? Terminalidade, com diagnósticos muito complexos, que não estão aceitando, e essas pessoas são os capelões, né? Capelões são pessoas de diversas religiões ou que entendem de diversas religiões. Então, a gente tem capelões que são de determinada religião ou que entendem, são teólogos que entendem de várias religiões e que vêm para uma conversa relativa à espiritualidade. A maioria das instituições tem, é só chamar.
você pode pedir quando você tiver, inclusive oferecer, porque às vezes o paciente não tem conhecimento que ele pode ter esse tipo de atendimento, tá? Outra questão importante é conhecer sobre a morte, conhecer sobre o cuidado paliativo, aprender sobre isso, ter habilidade, ter atitudes, tocar, né, reconhecer a questão e todas as temáticas em torno da morte e as questões de espiritualidade também. E aí eu trouxe um pouquinho dessa questão de espiritualidade, eu gostaria de conversar com vocês. Quando eu estou em aula, eu geralmente peço para que os alunos tragam essa experiência, né? Mas agora a gente não está em aula, então eu vou falar rapidamente sobre cada um deles. Dependendo da religião, pessoal, a gente tem que tratar ao indivíduo respeitando a religiosidade dele, né? Então eu vou contar uma situação que eu vivenciei para que vocês possam repensar sobre isso e levar em consideração essa questão da religiosidade. Então, uma vez eu fazia estágio pela faculdade, eu atendi uma paciente que ela tinha feito uma lobectomia, que é uma retirada de pulmão, e ela estava muito grave, ela tinha uma tuberculose muito resistente, multiresistente, ela tinha uma cardiopatia, ela estava em atendimento terminal. E ela era muito emagrecida, nós estávamos no inverno e eu que cuidava dela, eu fiquei algum tempo nesse hospital com ela, cuidando dela, e um belo dia eu fui, dei banho, lavei o cabelo, troquei e fui embora. No dia seguinte, ela chamou minha professora e pediu que eu não cuidasse dela mais. E eu fiquei muito preocupada com isso, eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado, né? E aí, a minha professora falou assim, olha, eu não vou te falar, eu vou deixar que você pense. É, pensa, passa por lá, lembra de tudo que você fez, faça algumas reflexões. E aí, depois de algum tempo, eu entendi o que eu havia feito. Essa paciente era uma evangélica e ela usava saia, ela tinha os cabelos muito longos, né? Ela usava saia, só saia. E eu coloquei uma calça nela. E ela observou aquilo como sendo uma falta de respeito da minha parte, né? Então, gente, a partir dessa história, eu deixo para vocês uma orientação de que a gente deve respeitar essa questão da religiosidade. Se você não sabe, procure saber. Nós temos hinduístas, judeus, budistas, muçulmanos, temos os próprios cristãos que têm diferenças, né, com relação à religiosidade. Então, vamos levar isso em consideração. O que o hinduísta tem aí de diferente? Na verdade, eles encaram o ritual da morte deles é a cremação do corpo, tá? E tem que ser durante os 10 primeiros dias depois da morte, não pode demorar mais que isso. E os familiares têm que criar um corpo etéreo desse indivíduo, né? Tem o karma bom, que leva ao renascimento e libertação, e o karma ruim, que leva ao renascimento ruim. As pessoas, quando são idosas ou que elas estão doentes, elas costumam se isolar para fazer meditação e para as preces. Para eles, uma boa morte é em casa, consciente, perto de Deus, né? Meditando e tendo todas as questões relativas a questões materiais resolvidas, né? Que ele consiga passar as coisas para os filhos. Uma morte ruim é aquela que é violenta, que a pessoa não pode meditar, se preparar, falar com Deus, entregar as coisas delas para os dependentes. Para eles, a pior morte é o suicídio, tá? Então, na próxima parte da aula, eu continuo, que essa daí é bem interessante, né, gente? E aí a gente vai continuar falando sobre morte.